Bem-vindos ao canal Aipotu. Eu sou Antonella Eliana. Hoje eu vim falar sobre maternidade. Bom, eu pensei, é o mês de maio, é o mês do trabalho, é o mês das mães, né? E também é o mês do meu aniversário. E são temas que são bem próximos da minha vida, né? O trabalho e a maternidade, tanto que no vídeo passado eu falei assim que a maternidade acaba sendo um dos trabalhos maiores que a gente pode ter na vida, né? Um dos trabalhos mais árduos, talvez. E, e são dois temas dos quais de certa maneira, fugi durante muito tempo na minha vida, assim. Eu sempre tentei, de certa maneira, eu tinha uma certa ojeriza, né? Eu acho que eu posso dizer que era uma ojeriza, assim, tanto a maternidade quanto a ideia do trabalho. Então eu passei muitos anos da minha vida evitando de todas as possíveis maneiras, né, a ideia de ser mãe. Eu pensava que eu nunca viria a ser mãe. E eu também passei muito tempo tentando trabalhar o mínimo possível, assim, só trabalhando mesmo para poder viver e viajar. E aí depois trabalhava um pouco e aí de novo, né, viajava. Porque o que eu mais queria na minha vida era viajar e escrever. Então trabalhar, eu não entendia o trabalho como como uma parte da existência. Eu achava que o trabalho era a obrigatoriedade, né? Eu acho que de certa maneira eu sentia a maternidade assim também. Eu sentia como quase como uma grande escravidão, né? E, e quando eu finalmente me abri à maternidade, eu já tinha 42 anos, né? Eu fui ser mãe quase aos 43 anos. E, e assim, foi todo um trajeto, foi toda uma viagem que me fez me abrir à maternidade e que me fez mudar a minha compreensão do que era a maternidade. E que também está profundamente conectada com a minha mudança de visão em relação ao trabalho, né? Que eu já tinha, em relação a isso, eu já tinha mudado um pouco antes, e eu acho que a mudança gradual que eu tive na minha vida em relação ao trabalho foi me levando, foi me abrindo para a ideia da maternidade, que eu já sabia, né, que eu já imaginava que era um grande trabalho, né, e que de fato é. E tanto que quando a gente se refere ao parto, a gente fala do trabalho de parto, né? Ali, não, é tão um momento tão intenso, né? E é um trabalho tão incomensurável que, que a gente já fala de um trabalho, né? A gente já, nossa, né? Tanto que eu passei toda a minha gravidez, de certa maneira, me preparando para o trabalho do parto, né? E me esqueci um pouco de me preparar para o que vinha depois. Mas foi um processo tão intenso e tão profundo, e que foi um marco mesmo na minha vida, né? Existe a Antonella antes de ter filhos e existe a Antonella depois de ter filhos, né? As pessoas que me conhecem, os meus amigos mais próximos, todo mundo sabe que houve uma grande mudança, né, na minha vida. E é claro, há na vida de todo mundo que tem filhos, né? Até que, de certa maneira, antes de acontecer, né, antes da maternidade, eu sempre pensava, mas como é que pode ser, né, que uma coisinha, um bebezinho pode mudar tanto a vida da gente, né? E a gente ouve falar que muda, mas a gente, de certa maneira, não acredita que possa mudar tanto assim, até a coisa realmente chegar pra gente. Mas Mas foi isso, quando eu estava mais ou menos com 42 anos, eu comecei a me abrir realmente a essa ideia. Eu falei, bom, daqui a pouco eu não vou poder mais ter filhos, então na época eu usava DIU, e aí eu falei assim, vou tirar o DIU e vou me abrir a essa ideia. E aí passaram alguns meses e eu sempre pensei que eu nunca faria tratamento, nada assim, não era uma coisa assim, eu não forçaria, né, a vinda de um filho, né? Se viesse, estava muito bem-vindo, se não viesse, tudo bem, então realmente era porque não era para ser. E a única coisa que eu fiz para facilitar a vinda, né, de um bebê foi um tratamento de acupuntura, uma acupunturista que é uma grande amiga minha,
e que me fez um tratamento para, né, para de certa maneira liberar as energias, né, reprodutivas. 2 semanas depois que eu comecei o tratamento, eu engravidei. E, e esse processo foi tão profundo e tão intenso que eu acabei até escrevendo um livro sobre isso, como eu fiz com as outras coisas da minha vida que mais me tocaram, né? Eu escrevi um livro sobre ayahuasca, eu escrevi um livro sobre capoeira, né? Eu escrevi livros sobre meus livros sempre foram de certa maneira sobre temas que me fizeram renascer, que foram pequenas mortes e pequenos nascimentos ao longo da vida, né? E com a maternidade foi muito isso. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu começou uma grande peregrinação, né? Mais uma grande peregrinação na minha vida. E eu fui, primeira coisa que aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a ler, eu comecei a estudar, né? E comecei a pensar sobre o início da vida, que na verdade era uma coisa na qual eu nunca tinha pensado. Então, de certa maneira, eu comecei a descobrir, à medida que eu fui me abrindo à maternidade, eu comecei a descobrir que o que me fez me abrir à maternidade foi esse profundo mergulho no início da vida humana, né? E na vida humana em si, né? Eu entendi que toda a minha trajetória, toda a minha escrita, todos os meus trabalhos tinham sido sempre uma forma de estudar, de procurar, de buscar, tanto do lado espiritual quanto no que é a vida humana, o que é você ser humano, o que é essa passagem por aqui, o que é a vida, né? E nada melhor, quer dizer, não é que nada melhor, existem muitas maneiras da gente fazer isso, muitos caminhos, né? Mas a maternidade, ela te coloca diretamente em contato com isso, né? Com o início da vida, com como é que se desenvolve uma vida humana, o que acontece ali, né? E eu fui estudando e comecei a estudar e comecei a estudar sobre início da vida e a gravidez o ser humano que se desenvolve lá dentro, né? E claro, entrei nessa grande, grande viagem. E como eu já tinha todo um caminho espiritual, né? Até aquele momento, eu logo tive certeza de que fazia muita diferença, né? O que a gente pensa, né, ao longo da gravidez. Eu sabia já que fazia uma grande diferença o que a gente pensa ao longo da vida, né? Com certeza, né? Os nossos pensamentos, eles influenciam o nosso mundo, eles influenciam aquilo que nos acontece, né? E na gravidez eu tive certeza que, claro, que eu tinha que cuidar daquilo que eu pensava e daquilo que eu sentia, porque aquilo certamente seria diretamente sentido pela vida que estava se desenvolvendo dentro de mim. Então, quando eu completei 6 meses de gravidez, eu fui fazer um retiro de 2 semanas de meditação e fui me preparar, de certa maneira, para o que estava por vir, né? E passei a gravidez toda fazendo caminhadas, caminhava todos os dias 1 hora, meditava, né? E aí eu decidi, eu optei, fui à procura, fui buscando, fui lendo, procurando, visitei hospitais e resolvi viajar para procurar talvez a possibilidade de um parto humanizado. Eu comecei também a pesquisar muito e entrei em contato com esse mundo do parto humanizado, né? O que é o parto humanizado, né? Que é aquele parto sem interferência, sem nenhuma interferência, sem nenhuma violência, né, obstétrica, no qual a mãe tem pleno controle do que vai ser feito, né? Não vão colocar uma injeção em você de ocitocina, não vão induzir o parto, não vão te dar anestesia, a não ser que você queira, né? E você vai poder, né, ter o filho na posição que você quer, você vai, né, onde você quiser. E esse protagonismo, né, da mulher no parto, eu senti que aquilo era o que eu queria. Eu queria, já que eu ia ter um filho, eu queria ser aquele animal que estava tendo filho. Eu queria ser aquela mulher que pudesse se liberar e se entregar totalmente àquela experiência sem que alguém estivesse me dizendo o que eu tinha para fazer,
né? Eu fui desenvolvendo cada vez mais uma confiança que eu já tinha desenvolvido espiritualmente ao longo da minha vida, de que a gente tinha isso dentro da gente. Que, claro, talvez a gente não achar, é possível que muitas mulheres não achem o acesso a isso, né? A essa sabedoria instintiva do corpo, né? Durante o processo do parto, porque a gente não foi ensinado para isso, né? A gente não foi ensinado para a gente acreditar, para a gente confiar, para a gente se entregar, né? A gente foi ensinado pelo contrário. A gente também não foi ensinado que o nosso corpo tem uma inteligência. A gente, pelo contrário, também. A gente foi ensinado que a sociedade sabe mais, que os médicos sabem mais do que a gente em relação ao nosso próprio corpo. E eu não estou dizendo, eu não sou contra a ciência, né? Eu acredito na ciência. Se eu estou muito doente, claro, eu vou procurar um médico, tudo isso, né? Mas eu acho que na maior parte da minha vida, pelo menos, grande parte, né, das minhas doenças, grande parte dos meus, né, do meu mal-estar, a minha depressão, tudo isso, eu fui em busca, primeiro, da autocura, né? Primeiro de entender o que estava acontecendo com o meu corpo e como eu poderia ajudar o meu corpo e como é que isso se conectava e como é que isso estava conectado com a minha mente, com as minhas emoções e com o que estava me acontecendo. Porque eu sempre acreditei que tudo estava conectado, né? E com certeza eu sentia, para mim era muito claro que a forma como a criança nasce faz uma grande diferença na vida de uma criança. Eu sabia que eu tinha nascido num hospital, né? Eu não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas eu senti que, né, que as mulheres, as gerações anteriores da minha família, que elas não tinham estado muito conectadas, né, com a natureza delas, né? E que eu sabia também que eu não tinha sido amamentada por muito tempo. E à medida que eu fui, né, pesquisando tanto na minha vida familiar e que eu fui observando o que tinha acontecido comigo, né? E foi ficando cada vez mais profundo. Eu fui me aprofundando cada vez mais nisso ao longo do percurso da gravidez. Então, esse ter um filho foi uma grande oportunidade de olhar para quem eu era, para o que tinha sido o início da minha vida, né? E o que eu queria proporcionar para o meu filho, o que eu achava que era bacana proporcionar para ele. E acabei achando duas parteiras maravilhosas em Florianópolis e de repente tudo de certa maneira conspirou para que eu pudesse fazer isso. Na época eu tive acesso a um dinheiro, né, que veio inesperadamente e que me ajudou a fazer esse parto, né, a pagar por esse parto, né, que infelizmente no nosso país ainda não é permitido fazer esse tipo de parto nos hospitais, né, ou nas maternidades. Não existem maternidades como em outros países onde... Mas, claro, isso tudo está chegando agora, onde as mulheres vão e elas podem ter um parto totalmente humanizado, né? Isso ainda está começando a se desenvolver agora, né? E nesse processo, né, de ter, né, de fazer esse parto, de chegar naquele momento, de me abrir plenamente à chegada de uma vida, eu descobri muito, muito, muito a respeito da minha pessoa. Coisas que eu nunca teria imaginado, né? A ponto de realmente, quando aconteceu o parto, quando o parto foi realmente uma... Eu me quebrei, realmente, eu me abri, eu me desfiz, eu me dissolvi, eu mudei, eu morri e eu renasci. Foi um renascimento, né? Eles dizem que o parto não é só o nascimento do filho, mas é também o nascimento da mãe. Eu acho que o que mais foi importante para mim hoje, olhando para trás, né, nesse processo de ter um filho né, e o que tem sido mais importante, o que mais aflorou, né, dentro dessa consciência, dessa interconexão do que eu sinto, do que eu penso, do que acontece comigo, né, dos processos dentro do meu corpo e do que acontece ao meu redor, né? Essa consciência ela ficou mais acentuada, né? E isso teve como consequência também que uma consciência social, uma consciência comunitária crescesse muito em mim.
Quando eu estava já grávida, eu já tive aquele apelo, aquele chamado de procurar outras mulheres que estavam grávidas, essas mulheres parteiras, de fazer parte de grupos de mulheres que, né, que pudessem me acolher, de entrar para uma comunidade, de ser abraçada por uma comunidade onde eu pudesse entender melhor esses meus processos pelos quais eu estava passando. E essa abertura para a comunidade, né, da qual eu fazia parte sendo mãe, da qual eu começava a fazer parte sendo mãe, né, me abriu também para a responsabilidade, né, me abriu mais ainda para a responsabilidade que é estar vivo e se tornar uma pessoa adulta, né. Então, de certa maneira, a maternidade, o ser mãe, o ter um filho, né, me mostrou, eu senti que espiritualmente, talvez o grande caminho envolvido nisso é realmente incorporar plenamente essa nossa, esse senso de responsabilidade pelos outros, né? Essa consciência da interconexão com tudo aquilo que nos rodeia. Então, a partir do momento que eu me tornei mãe, essa necessidade de ser ativa socialmente, fazer algo pela comunidade, né, de ter, por exemplo, eu comecei né, eu e outros amigos, a gente começou uma associação socioambiental, aquilo que me incomodava, né, a destruição do meio ambiente, antes só me incomodava, mas depois disso a necessidade de fazer algo, né, de contribuir de alguma maneira, ela se tornou premente, porque o amor pelo filho, grande amor, a grande descoberta, né, do que é acolher a chegada de uma vida humana, né, ela me conectou com todas as outras pessoas mais ainda. Então eu andava pela rua e eu olhava para as pessoas, eu lembro assim no começo, quando ele era bebê ainda, e eu olhava para as pessoas e eu via eu pensava assim, nossa, todos foram bebês. Né? E o sofrimento dos outros, e tanto o sofrimento das crianças que estavam na rua, quanto o sofrimento, né, todos os tipos de sofrimento mentais, físicos, emocionais, tudo aquilo me tocava como se, olhando do ponto de vista de, puxa, de uma mãe, esse poderia ser meu filho. Né? E disso surgiu uma grande empatia, uma grande compaixão, né? E uma sensação de que faz tanta diferença, né? Faz tanta diferença a gente conseguir ver uns aos outros como parte, de certa maneira, da mesma família humana. Né? E isso tem sido a grande aventura da maternidade, né? De cada vez mais realmente incorporar, de cada vez mais aceitar esse papel de que a gente está aqui por um tempo muito limitado e que o que a gente faz conta, né? Desculpa, o telefone. E que o que a gente faz conta, né? E que não é só pra gente, nada que a gente faz é só pra gente. Ao mesmo tempo que tudo que a gente faz é uma forma de dar à luz. E eu só entendi isso plenamente, mas não é necessário que seja, eu acho que muita gente pode entender isso sem ter um filho, né? Mas a maternidade me ajudou muito nesse sentido, é que o fazer, o trabalho, né? O trabalho é uma forma de dar à luz e de deixar um legado para todos, né? E a maternidade, o trabalho da maternidade também é isso. Então é, na verdade, um treinamento, né, espiritual para a gente poder ser realmente tomar responsabilidade na nossa comunidade, ser melhores, trabalhar não só para nós mesmos, mas pensando nos outros, pensando no bem de todos os seres. Enfim, deixo aqui essa minha reflexão sobre a maternidade. Vou deixar aí no link também, nos comentários, vou deixar o link para o meu livro que eu escrevi, né, sobre a gravidez. E curtam o canal, compartilhem o vídeo, façam comentários. Como é que é para vocês a maternidade? Como é que é a relação com a mãe, a relação ou de ser uma mãe
ou como é que é a relação tendo uma mãe, como é que vocês veem o trabalho? Vocês conseguem ver o trabalho também como um dar à luz, né? Como uma contribuição para a sociedade? Tchau. Até a próxima.